se perder. Deixa essa luz brilhar, vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, Ed Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui também, deixa lá nos comentários a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Você vai falar um pouquinho sobre ele enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo no Facebook, tá bom? Tudo bem. Programa Farol, no nosso canal lá no YouTube. Deixa eu explicar para vocês como é importante vocês ir lá no YouTube e assistir os nossos programas. Por quê? Quando você assiste, você vai lá e também compartilha. Você leva a palavra de Deus para os corações das pessoas. E quando você assiste no YouTube, você vai estar demonstrando que é um conteúdo bom. Então aí outras pessoas também ele vai ser autoavaliado e outras pessoas também vai ficar ali mais na frente, e outras pessoas que estão necessitadas, precisando de uma palavra de fé, de conforto, elas possam também ter a possibilidade de assistir também o nosso programa. Não é sobre nós, eu sempre digo, é sobre o Senhor, é sobre a palavra de Deus. A gente prega o Evangelho, a palavra de salvação, um Jesus que veio, que morreu na cruz para nos salvar. E que você, que eu temos acesso. Todos nós podemos ter acesso, porque ele morreu por todos. E basta a gente aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nosso programa leva essa mensagem de fé, da palavra de Deus, que traz vida e faz com que as pessoas possam ser transformadas pela palavra do Evangelho. Então compartilha, vai lá, entra no nosso canal, você escreve, comenta, curte e principalmente compartilha com as pessoas da sua família, da sua casa, todo mundo que você conhece, um amigo do trabalho, um vizinho, compartilha. Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. E é isso aí, estamos de volta. Já compartilhei, filha, o link do nosso canal no YouTube. Já compartilhei o nosso tema do dia, que ainda vamos falar. E já compartilhei o link do nosso ao vivo do Facebook, para que as pessoas possam assistir
e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? E o tema do dia, vou falar o tema do dia, tá bom, minha esposa? Tá bom. Para você, por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Sim. Para você, por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus? Você vai colocar aí o seu comentário, vai explicar, vai ajudar outras pessoas a vencerem também. Através do seu comentário, vai despertar a vida de muitas pessoas, tá bom? Tá certo assim? Nós vamos para a nossa reflexão do dia. Vamos lá. Vamos lá. Reflexão de hoje. O valor do tempo em família. Você gosta disso? Com certeza eu amo. O valor do tempo em família. Desde pequeno, Gustavo viu o pai sair cedo e voltar tarde. Sempre dizia: filho, o trabalho é importante. Um dia você vai entender. Os anos passaram e Gustavo também cresceu correndo atrás da vida. Faculdade, emprego, contas, compromissos, tudo parecia urgente. Até que, numa tarde de domingo, a mãe o chamou para o almoço e ele respondeu: hoje não dá, mãe, estou sem tempo. Na semana seguinte, o pai ficou doente e pela primeira vez Gustavo parou tudo. Sentou ao lado dele e ouviu o silêncio de quem tem muito a dizer, mas pouco tempo para fazê-lo. O pai olhou e sorriu: filho, agora você entende. O tempo é o presente mais caro que a gente pode dar. Desde então, Gustavo passou a aparecer mais. Domingos viraram sagrados. Risadas voltaram a preencher a casa. E ele descobriu que o amor precisa de presença, não de desculpas. Moral da história. O tempo não volta. Mas enquanto há vida, a chance de recomeçar o que o coração ainda sente falta. Repete a última frase que eu não ouvi. O tempo não volta. Mas enquanto há vida, a chance de recomeçar o que o coração ainda sente falta. Você vê, ele nunca tinha tempo para nada, principalmente o tempo em família, porque ele sempre estava ocupado. Não é que ele não queria, realmente ele sempre estava ocupado, mas ele nunca queria fazer tempo para estar em família. Até o dia que o pai ficou doente e ele teve que deixar tudo, jogar tudo para cima e estar lá com o pai. E o pai falou: o tempo não volta não. Mas deixa eu entender melhor. O pai fez a mesma coisa. O pai sempre era aquele que falou, né? Filho, o trabalho é importante. Um dia você vai entender. Então ele cresceu nisso. O trabalho importante, então ele trabalhava, estudava. Então ele fazia sempre tudo. E tudo que ele fazia preenchia o tempo dele. Até um dia que a mãe chamou para almoçar e ele disse: não tenho tempo. E quando o pai ficou doente, ele teve que deixar tudo para poder. Então ele priorizou. O que ele estava priorizando era o trabalho, as outras coisas. Muitas pessoas fazem isso, né? Nós temos esse equívoco, essa loucura na mente que o ganhar muito, ter muita coisa é importante. E a gente só percebe o quanto isso é tão supérfluo quando você perde alguém que você muito ama, que você daria tudo que você possui para ter ela perto, para ter ele de volta. E o tempo em família é algo que é extremamente gratificante.
A gente tem vivido isso, né? A gente tem assistido filmes. Tem um dia na nossa semana que a gente se reúne, eu, meu marido e nossos filhos, para assistir um filme juntos, fazer algo juntos, em família. Aí é muito legal porque fazemos pipoca, meu filho sempre diz o que ele quer comer, então toda semana tem que ter algo diferente pra gente comer. Mas não é só isso, é saber os gostos, por exemplo, descobrir o gosto dos filmes que eles gostam. A gente assiste filme evangélico, sim, mas também descobrir o que eles querem, o que eles gostam, a gente dá risada junto, a gente torce junto. Aí eu fico desesperada quando acontece alguma coisa ali. Então, assim, a gente dá gargalhada. E isso não tem dinheiro que compre. Porque quando nossos filhos, quando eles casarem, né, quando eles tiverem a sua família, eles vão reproduzir aquilo que eles estão vivendo com a gente. Porque filho, eles não aprendem o que você fala. Eles aprendem aquilo que você faz. Então, é a realidade da vida. Cuidar, estar presente, se fazer presente. Somos perfeitos? Claro que não. Não somos perfeitos. Quando a gente morava em Salvador e outras cidades também, a gente tinha nosso tempo em família, a gente saía, a gente ia assistir filme no cinema, a gente tinha, né, ia para parque. A gente sempre tirou um tempo para estar em família. E é muito importante, né? Porque a gente precisa entender que a nossa vida, ela é muito rápida. O tempo passa muito rápido. E no piscar de olhos, se a pessoa está hoje, amanhã pode não estar. E aí você vai se perguntar, você deu o seu melhor? Ele ainda teve a oportunidade de ir lá ver o pai dele e Sim. começar a valorizar o que é mais importante, que é estar em família. Família não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que pague. É algo que é inegociável. Estar com sua mãe, estar com seu pai, estar com seus filhos, estar com sua esposa, estar com a sua família. É inegociável, é algo que você não tem como negociar. Você tem que entender que tempo em família é tempo de qualidade. Não é qualquer tempo, não é tempo com o celular na mão. Não é tempo, deixa eu atender ali que alguém me ligou, importante. Não, é tempo de qualidade, estar junto, participar, conhecer, viver, ser, olhar nos olhos e ser realmente aquilo que há muito tempo você nunca foi, ser com a sua família, estar presente, de corpo, alma e espírito, estar ali. Porque também tem esse mau costume das pessoas achar que está ali, eu estou almoçando e no celular. Não, esquece o celular, esquece as redes sociais, esquece tudo, vive aquilo ali, porque você verdadeiramente vai ser muito mais feliz. E vai entender que o verdadeiro sentido da vida é estar ali. É isso aí. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Certeza. O valor do tempo em família. E com a gente, Dona Sandra Cunha. E ela coloca boa tarde, boa noite e 2 rosas. Dona Sandrinha, meu amor, que saudade. Vem com a gente. Dona Sandra, vem com a gente. Ela jogou de um lado, jogou de outro. Ela está nos 2 lugares. Ai, que bom. Mas vem com a gente e vem com a gente. Nosso tema do dia. Tema do dia, fala aí. Para você, porque o ser humano tem tanta dificuldade de crer na palavra de Deus. A palavra de Deus que é a Bíblia, crer que está escrito, crer. Realmente, por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer na palavra de Deus? A nossa história de hoje, que a gente vai continuar a 3ª semana falando de quem? Momento ele, Zacarias. E eu vou estar falando de Isabel já a 3ª semana, porque foi uma história densa, grande, importante, que tem muitas camadas e a gente precisa desenvolver aquilo que a gente está falando. E não falar de qualquer jeito, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é santa. Mas por que será que o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus? Por que será? Hein? É para eu dizer? Pode falar. Posso falar? Então, para você, por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus? Olha, o finalzinho já diz, na palavra de Deus. Deus é espírito. E aquele que serve, que crê, tem que crer que ele existe e que se torna também o galardoador daqueles que o buscam. E quem o busca tem que o buscar em espírito e em verdade. Em outras palavras, Deus não é um ser físico que a gente pode palpar. Então, as pessoas têm facilidade em crer naquilo que se pega, naquilo que ela
ela consegue enxergar. Mas aquilo que é o invisível, ela tem dificuldade. Vamos dizer assim, na linguagem, ela tem dificuldade de crer no abstrato, naquilo que ela não pode pegar. Então, por Deus ser espírito e verdade, então a pessoa ela tem essa dificuldade de crer na palavra de Deus. O que é que muitas pessoas dizem? Eu não creio porque foram homens que escreveram. Realmente, se o próprio Deus chegasse aqui e a mão dele começasse a escrever, ninguém, vamos dizer, muitas pessoas iriam, vamos dizer assim, morrer. Se assustar. Iam se assustar e ia dar sei lá, um problema e iriam partir. E Deus inspirou homens que tinham um compromisso com ele para escrever a sua palavra. Pessoas que não escreveram algo de si próprio, mas que tiveram uma comunhão tão grande com Deus, que Deus usou eles para poder escrever aquilo que Deus queria revelar para nós, porque tem muitas coisas que não foi revelada. Você vê que até João, no Apocalipse, João que escreveu o Apocalipse, teve coisas que Deus falava assim, ó, escreve. E teve coisas que ele viu quando ia escrever e disse, não, isso aí não escreva. Não é para você escrever. E ele não escreveu. Então, tem coisas que era para ser revelado, como foi, e outras não. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso. A grande dificuldade é porque as pessoas têm a facilidade de crer no que se vê e no que se toca. E como Deus, a gente não vê, a gente não toca fisicamente, então a pessoa ela tem dificuldade. Mas todos aqueles que creem, veem e tocam na sua, vamos dizer assim, na sua pessoa, não fisicamente, mas de forma espiritual, naquilo que Deus ele faz na vida da pessoa, na presença de Deus dentro de cada um. Então, a dificuldade é essa, porque a pessoa ela crê naquilo que ela vê e não na forma espiritual, tá certo? Dona Sandra, ela colocou assim, sobre o tema, porque a maioria alega que não foi Deus que é o que eu falei aqui, ó, que escreveu, mas, peraí, subiu aqui, peraí. Que escreveu, mas a mão do homem, e esquece que tudo foi orientado por Deus, e outros preferem viver de acordo com o seu próprio entendimento, por causa da dificuldade de obedecer. Lá estava saindo, preferi vir para cá, kkkk. Ela disse que do outro lado estava saindo, aí preferi vir para cá. Ela está onde? Ela está aqui agora no Facebook. Tá bom. Então, foi isso que ela falou, aquilo que eu estava explicando verdade. aqui. Então, diga-me. E você falou que as pessoas têm a dificuldade de ver o abstrato, né? E eu percebo também às vezes você vê e mesmo assim você ainda é incrédula. Sim. Às vezes você já viveu um milagre na sua vida, você pediu, no momento do seu desespero, você pediu a Deus, meu Deus, o povo de Deus no deserto. Me ajuda, me salva aqui. E aí Deus vai lá e te dá. E você teve uma experiência como Zacarias. Ele era um homem de Deus, um sacerdote. Ele viu um anjo do Senhor no lugar que só ele podia entrar. Ninguém mais estaria ali com ele, a não ser ele estava. O anjo apareceu para ele e disse, tua mulher te engravidará. Não, eu sou velho, minha mulher está meio avançada em idade, não tem como. Quer dizer, não. Então, às vezes, a pessoa até pede, mas o coração está tão, às vezes, incrédulo, está pedindo por uma religiosidade, por algo que já virou um hábito, por algo que já mas você, no fundo da sua alma, você não crer. Porque o que aconteceu com Zacarias, ele não creu, mesmo ele vendo um anjo diante dele. Às vezes as pessoas, e agora quer dizer que eu tenho que ver um anjo? Não. Você já viu a mão de Deus na sua vida em algum momento da sua vida. Mas às vezes, talvez,
o tempo, as pessoas, que muito fala, uma das coisas que mais tem enlouquecido o ser humano é a internet. Muitas vozes. Cada um pega a palavra de Deus e interpreta de um jeito. Cada um pega a palavra de Deus e fala de uma forma. Então, são muitas vozes ali. Então, eu acredito que a incredulidade, né? As pessoas, elas são muito incrédulas. E elas vivem em um mundo que é o mundo físico, é o mundo palpável, aquilo que você pode enxergar. Como você falou, o abstrato para eles é loucura. E a fé realmente é loucura. Né? Então, a falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, de pegar a palavra do Senhor e entender que essa ali foi inspirada pelo Senhor, você realmente precisa ir além. Você tem que viver, você tem que ter fé. E as pessoas, infelizmente, estão incrédulas, não têm vivido pela fé. Então, infelizmente, não conseguem enxergar a grandeza que temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. É justamente. Então, e foi como a gente falou na semana passada, que, como você citou aí, Zacarias, somente ele estava naquele lugar. E o anjo de Deus apareceu e disse: a tua oração foi ouvida. Que lindo, né? Meu Deus. Quer dizer, é o anjo de Deus dizendo: minha oração foi ouvida. Mas como? Quer dizer, não era momento ele foi de duvidar. E ele foi muito incrédulo. Ele olhou para o racional, né? Ele disse: eu tô velha, minha mulher tá velha, não tem como. Mas Deus, ele escolheu as coisas loucas do mundo, as desprezadas, as que não são, para fazer, né, reduzir a nada as que são. Então, às vezes, você se acha pequeno, mas Deus tem o poder de fazer em você o extraordinário, porque é Ele que vai estar fazendo, não veio de você. Mas vamos para a canção? Vamos para a canção. Então, deixa eu aumentar aqui. Sim. Eu que estou sendo a sonoplasta. E se você estiver colocando o comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá certo? A canção é... Canção de hoje? Transborda em mim. Transborda em mim. Você colocou? Não. Ai, meu pai. É a sonoplasta, gente. Vamos ver. Pronto. O volume? Muito bem. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Espírito Santo, tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor, transborda em mim, meu Salvador. Presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Preciso
guarda em mim, meu Salvador. 17h33 e estamos de volta com todos vocês. E dando continuidade ao momento Ele e Ela, que já estamos lendo, falando sobre Zacarias e Isabel. Nós vamos dar continuidade aqui, tá certo? No capítulo 1 de Lucas, versículo 57. Eu estava pesquisando e esse capítulo é o capítulo mais longo do livro de Lucas. Sim. Tem 80 versículos. Então vamos lá? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Quer dizer, ela se alegrou e os vizinhos também foram lá se alegrar com ela. Que foram lá ver, se alegrar, porque que milagre que tinha acontecido sobre a vida dela, né? Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram, porque já foi algo de Deus, o próprio Deus que deu esse nome. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida, a língua falava louvando a Deus. Eu queria falar uma coisa. Interessantíssimo. Falei. Depois eu A vou importância do nome. João significa aquele que mostra Deus. E contrasta com Zacarias, aquele que se lembra de Deus. Mostrando que o papel de João não era apenas lembrar, mas proclamar a presença de Deus. O nome dele tinha tudo a ver com aquilo que ele teria que fazer, né? Significa aquele que mostra a Deus. Então, como ele veio abrir o caminho para o Senhor Jesus, ele veio mostrar Deus para as pessoas, né? Falar do amor, levar as pessoas a abrir o caminho, falar da retidão, levar as pessoas a conhecer a palavra do Senhor. Então, mostrar Deus para as pessoas. O nome dele diz tudo aquilo que ele teria que fazer. É isso aí. E você vê também que quando o anjo apareceu e ele não creu, ele foi incrédulo, ele ficou mudo. Sim. Até quando tudo isso se cumprisse. Sim. Só que se cumpriu, João nasceu. Sim. E no 8º dia, quando foi circuncidar, né, ainda ele estava mudo. Porque faltava o quê? O cumprimento. Sim. O cumprimento de colocar o nome. Sim. Quando ele colocou o nome, quando ele ali, diante das demais pessoas, né, ele testemunhou o nome, como você acabou de falar, testemunhou esse nome que era o que ia mostrar. Sim, Deus. Que Deus tinha dito, o nome vai ser esse. Quando ele testemunhou ali, ele começou a falar. Então, Deus esperou que ele cumprisse com a parte dele, para que ele voltasse a falar. E diz mais, né? 63, né? Então, pedindo ele... Não, 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia
foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Poxa, quem é que vai ser esse menino? Ele vai ser algo grande, né? As pessoas ficaram intrigadas e e maravilhadas com aquele milagre, porque ele estava mudo, porque a forma que aconteceu, ele já era idoso, a esposa dele, Isabel, era idosa, né? Imagine uma idosa engravidar, né? É algo realmente incomum, é só realmente um milagre, né? Aqui não está falando de uma pessoa de 40, 50 anos, está falando de uma pessoa realmente idosa. Isabel era idosa. Ele era idoso. Né? E quando você vê algo acontecer assim, tão extraordinário, porque ele olhou para si. Quando a gente olha para nós mesmos e vê a nossa pequenez, vê a nossa insignificância, e vê quanto não tem condição, ele olhou para si quando ele disse para o anjo que não é. Não, eu estou velho. Porque ele olhou para ele. Ele não olhou para o Deus a que ele servia. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente não consegue enxergar. Porque através de nós, como Deus vai fazer algo através de mim? Sou tão pequena, não tenho condição. Não tem como ele fazer. Não. A pessoa olha para a pessoa, para si. E não olha para a grandeza do nosso Deus, que Ele é grande, Ele é poderoso para cumprir. Infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. O seu poder vai além do nosso entendimento. E tinha um propósito. Né? João não ia ser qualquer pessoa. Ele ia ser um homem usado por Deus. Ele já nasceu com o Espírito Santo. Ele já veio para um propósito muito maior do que as pessoas poderiam imaginar. E Deus escolheu aquele casal porque também iria glorificar o nome do Senhor, trazendo um milagre na vida deles e para um propósito também daquela criança, que seria algo, teria que ser de pessoas também diferentes. E eles eram um casal diferente. Era um casal que era separado para o Senhor. Então, às vezes, a gente também tem que entender, para eu ser abençoada, eu preciso também crer, mas também eu tenho que ter uma vida na mão do Senhor. Às vezes a pessoa quer que Deus faça grandes coisas na vida dela, mas ela não se separa para o Senhor. Ela não está ali alicerçada nele. Às vezes ela quer que Deus... É como se fosse um delivery. Muitos de nós tratamos Deus assim. Quero isso, quero aquilo. Né? Esquece-se que temos que nos relacionar, que somos filhos, que temos uma identidade, que Ele é o nosso Pai e que Ele quer sim nos honrar, mas que a gente também tem que se colocar no lugar de filho. Então o filho obedece ao seu pai, o filho honra o seu pai. É mais do que a gente pode imaginar, não é um delivery, não é me dê, Senhor, ó Deus. Não, Ele não é só seu Deus, Ele também é o seu pai. Mas para Ele ser o seu pai, você tem que se colocar no lugar de filho. Filho honra, filho obedece, filho se submete, filho pede conselho. Olha quantas coisas o filho faz. E quando aprendemos isso, nós colocamos em prática e você vê. Eles já sabiam disso. Eles foram escolhidos por Deus. Mas em um momento, você viu lá que ele perdeu a voz. Sim. Porque naquele momento foi incrédulo. E Deus os tinha escolhido. Imagina muitas pessoas que já vivem de forma incrédula. Como diz o nosso tema. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos
e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Quer dizer, já estava falando do que foi profetizado antes. Sim. E do que iria acontecer com o nascimento de João Batista. Ainda disse mais assim, ó, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Tá vendo? Eu acho assim interessante também que até algum momento, Isabel e Zacarias, né, depois que ele cresceu, algum momento ele deve ter morrido, né? Os dois morreram. E por isso também que ele foi pro deserto. Sim. Né? Ele não era um homem comum, ele não comia as coisas que a gente comia, ele era diferente, né? Ele era realmente separado. Tinha um propósito para a vida de João Batista, que ele veio para um propósito muito maior. E a gente fica pensando assim, todos nós que somos separados para o Senhor, nós temos sacrifícios. Então, quando as pessoas falam da porta larga, do evangelho fácil, que todo mundo vai ser salvo, da facilidade, de um evangelho que você não tem que negar a sua vontade, que você não tem que negar a si mesmo, que você pode fazer o que você quiser, que Deus já te salvou. Eu fico assim, olhando a trajetória desses homens de Deus que sacrificaram suas vidas, que abdicaram de casamento. A João Batista não se casou. Abdicaram de tudo para servir ao Senhor. Aí eu fico pensando assim, mas isso foi antigamente. Não, hoje também. Eu tenho que abdicar das minhas vontades para fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho que me sujeitar, me submeter, perguntar, sempre estar ali alinhada à vontade dele. Então as pessoas falam de um evangelho muito de portas largas, eu fico muito, muito a pensar, meu Deus, como as pessoas se enganam. Por isso que diz na palavra de Deus que muitos seriam enganados. E muitos têm se enganados de abrir a boca e dizer que tem Jesus, que serve a Jesus, mas quando olha para a sua própria vida, nada de Deus encontramos. Então a gente precisa parar para pensar quem eu sou diante do Senhor. Se Ele realmente é meu Pai, eu obedeço, eu honro. Eu procuro estar sempre alinhado à sua vontade, porque Zacarias, um homem alinhado à vontade de Deus, escolhido pelo próprio Deus para algo muito extraordinário, né? Ele seria pai e mãe, Isabel, de um homem escolhido por Deus para um propósito muito grandioso. Ele, naquele momento, olhou para a sua pequenez, e naquele momento ele foi incrédulo. Imagine cada um de nós, nesse mundo de tantos brilhos e de tanta falsidade, de tantas coisas que nos levam a nos afastar da vontade do Pai. E quando você fala de conquistas, você fala de conquistar, que olha para a vida da pessoa e não vê nada, diz respeito a olhar para a vida da pessoa e não ver Deus no quê? Sua maneira de falar. Sim. Na sua forma de agir, o pensamento. No caráter. Palavras negativas. Entendeu? Não está se falando em se magoa com tudo. E não está se falando, não vê Deus, porque não possui isso, ou porque não possui aquilo, bens materiais. Não é somente isso. Mas é o mais importante. O principal. Não se vê Deus, como eu citei, a forma de falar. Não é falar bonito, não. As palavras que saem da boca da pessoa são palavras, muitas das vezes, baixo calão. São palavrões, são palavras agressivas. Mente. Mente. A palavra empenhada não vale nada. Não vale nada. Não é uma pessoa pontual,
vai para a igreja a qualquer hora, de qualquer E jeito. muitos até dizem assim, né? Por conta dessa situação que você falou, mente e a palavra empenhada. Aí muitos dizem assim, e depois diz ser crente. Quer dizer, não é que está trazendo a vergonha só para ela, mas para o nome do Senhor Jesus. Porque as pessoas pensam assim, ó, todos são assim. Eles são assim. E aí suja o nome do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa tem um compromisso com Deus, ela sabe como ela deve andar. Qual é a forma dela se portar diante das pessoas. Diga. Não, pode falar. A forma dela se conduzir, ela falar, até mesmo no vestir. Uma vestimenta de modéstia. Ah, que isso? Não. Como que as pessoas vão saber que você conhece, que você é do Senhor Jesus, se você tem as suas vestimentas igual a todo mundo? Como assim igual a todo mundo? A gente é modesto, tem que ter uma característica do cristão. A gente não fala... Desculpa, gente. As mesmas coisas, da mesma forma. A pessoa olha para o semblante da pessoa que serve ao Senhor, seu semblante é diferente. Sua forma de se portar é diferente. Você é separada para o Senhor. Diz a palavra de Deus, seja santo como eu sou santo. Quer dizer, uma pessoa que é santa, que é separada. Então, a pessoa que é santa, que é separada, ela tem a sua forma de agir, sua forma de falar, o seu conduzir, até para com as demais pessoas, o trato é diferenciado. Então as pessoas veem no seu falar, no seu agir, no trabalho, as pessoas veem a diferença, veem Deus naquela pessoa. Podem até não gostar. Olha, eu não gosto, como muitos dizem, eu não gosto de crente. Mas a pessoa vê, não, mas aquele irmão ali, né, eu vejo que a vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã é diferente. Na forma de se conduzir. Não dá para... Não dá para falar, tá por cima. Deu Mas tudo bem. Mas é isso aí. Tá bom, gente? Mas é sobre isso. É muito mais do que as posses. Porque, desculpa, hoje em dia você vai ver nas redes sociais, muitas pessoas falam que tem muitas coisas, né? E o que elas têm, elas vão dizer que foi Deus que deu. Ok. Mas, eu sou cristão. Hoje em dia é um status, é o cristão, né? Ser cristão. Não quero dizer que as pessoas que têm dinheiro não possam ser de Deus. Não é nada sobre isso. É sobre que a conduta da pessoa, o que ela fala, como ela age, quem ela é muito mais importante. Fala o seu Deus. Mostra o seu Deus. A gente tem que mostrar na nossa vida, em toda a forma da gente viver, mostrar Jesus. É bem sobre isso. Tá bom? E eu quero convidar vocês para a oração que nós vamos fazer agora. Você pode, a partir dessa oração, já modificar, como nosso tema diz, porque o ser humano tem tanta dificuldade em crer na palavra de Deus. Se você tinha essa dificuldade, eu gosto, tem alguns versículos bonitos, tem algumas coisas boas, mas nem tudo eu gosto. Então, se você tem essa dificuldade, então, que a partir de hoje você venha crer, porque a palavra de Deus, toda ela foi inspirada pelo próprio Deus. Tá Antes bom? disso, deixa eu falar aqui. Antônia Marlene Santos, que o Senhor Jesus nos dê uma boa noite. Deus abençoe, Antônia Marlene. Antônia Marlene, vem com a gente, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então vamos para a oração? Convido vocês e que Deus venha abençoar no nome do Senhor Jesus. Deus amado e querido, estamos na tua presença, Senhor. E eu peço em favor de cada pessoa aqui conosco, meu Deus, fazem esta oração. Pessoas que de repente, meu Deus, vinham de uma forma que não mostrava o Senhor na vida delas, no comportamento, na forma de falar, na forma de agir, no trabalho, em casa, na rua onde mora. Mas que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa, mais do que bens, mais do que conquistas materiais, porque o Senhor é o Deus que também prospera, mais importante do que tudo, o Senhor é o Deus
que modifica o caráter, que dá uma nova vida. O Senhor, está lá escrito, eis que tudo se faz novo. Então, meu Deus, que haja uma mudança, uma transformação completa e significativa na vida desse homem e dessa mulher, para que todos que olhem, meu Deus, para ela, para ele, vejam o Senhor, veja que tu és Deus, veja que tu és o Senhor da vida daquela pessoa, da casa dela, da família dela. Ó Espírito de Deus, eu coloco cada uma dessas pessoas em tuas mãos e peço, seja com elas e os abençoa de forma grandiosa e poderosa, pois em tuas mãos, Senhor, eu os entrego no nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que esse nosso Deus poderoso, Ele já nos ouviu, já nos respondeu, tá bom? Ele está com a gente para nos abençoar. O nosso ao vivo vai ficando por aqui, mas se você chegou depois, pega o que fica gravado para você assistir do início. Vai lá no nosso canal no YouTube, o link está aí, segue o link e assiste todos os programas que temos lá. Tá todos os programas lá e você pode assistir os anteriores das sextas-feiras para ver esse momento ele e ela, tá bom? Um bom dia, boa tarde e boa noite, minha esposa. Deus abençoe, gente. Deus dê um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Senhor. Tchau, tchau. Até te comer, até te inundar, mas firme vai estar. Jesus